Hoje nós teremos a nossa primeira aula, do nosso curso. A programação é que nós tenhamos 9 encontros até o acampamento. E aí nós temos o acampamento e depois nós fechamos com mais 2 encontros para finalizar esse tema. Então, a programação são 11, eu mandei já 2 aulas para vocês no grupo, para vocês poderem ler. Já produzi as outras 9, então hoje até o final do dia eu compartilho as outras 9 para vocês. E a ideia é que vocês possam ler em casa, anotar dúvidas, Tem sugestões de livros, então assim, acho que vale muito a pena você adquirir. Eu tentei não ter uma lista muito extensa de livros, então eu repito vários livros o mesmo livro em várias lições, em várias aulas. Então são livros que vale muito a pena. Às vezes você gosta de ler ou precisa entender o que precisa ler e fica na dúvida que livro que você adquire, que livro que você compra, e aí você tem uma sugestão. O do Francis Schaeffer talvez seja o mais acessível, com uma linguagem mais tranquila. Do James Orr, aí é um pouquinho mais elaborado, então para você que quer uma coisa um pouquinho mais robusta, você também pode usar. Não que as ideias de Schaeffer não sejam profundas, mas a linguagem é um pouco mais acessível, tá? O que nós vamos fazer então? Eu vou dar passar alguns slides para apresentar a ideia geral. Depois a gente aborda o texto para tirar dúvidas, para esclarecer, tá bom? Então hoje a primeira aula que nós vamos falar é todos usam óculos. Então essa linguagem de óculos e tudo mais é uma forma que eu busquei, um esforço de transformar um conceito filosófico em algo mais acessível do ponto de vista da compreensão, uma linguagem mais simples. E aí nós vamos usar algumas metáforas para que você possa ter então essa introdução à temática. Eu vou citar ao longo da aula alguns termos mais filosóficos e teológicos para que, se você se deparar com esses termos ou esses assuntos em algum livro ou em algum material que você esteja lendo, você entenda do que está sendo falado. Mas a gente vai tentar ser o mais acessível possível, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é a realidade. Existe a realidade. Existe aquilo que nós de fato vivemos. Não é uma coisa que depende, não. É o que está aí. Nós nascemos e estamos no mundo, e uma coisa real. O real é aquilo que existe, aquilo que foi criado, aquilo que Deus fez, aquilo que nós, quando nascemos, começamos a nos deparar com a realidade. Então, por isso que a realidade, ela envolve tanto a questão natural, a natureza, os elementos, as leis, como, por exemplo, as leis da física, as questões biológicas, que são coisas que nós estudamos e vamos entendendo, mas já existiam lá. Nenhum físico inventou ou criou uma lei. Ele descobriu, criou uma fórmula matemática para mensurar, e a partir daí aplicações são feitas, criações são feitas a partir disso. Mas ninguém criou a gravidade a não ser Deus. Nenhum físico ou filósofo criou a gravidade. Ele se deparou com a realidade da gravidade e então ele teoriza em cima disso. Então percebe que existe a realidade lá fora ou aqui dentro, mas é algo que não depende do que você acredita, do que você pensa. É o que é o que de fato são. Então não é porque você acredita em algo que de fato isso seja assim. E é isso que nós vamos começar a trabalhar. Além disso, nós temos questões sociais. Existe uma realidade social e que difere de experiência para experiência, mas existe algo que é concreto, que é algo que é real. E o que é real é o que de fato existe. É o que de fato influencia as coisas à nossa volta. Existem também questões psicológicas ou internas, questões que envolvem a maneira como você pensa, sente, como você lida com as suas emoções, como você lida com os valores, com o sentido, a organização interna. Então, esse eu em relação à realidade também existe e faz parte disso. E a gente também poderia colocar que existe uma realidade espiritual. Essa realidade espiritual
ela também existe. Então, mesmo um ateu que afirma filosoficamente, categoricamente que Deus não existe, não faz Deus desaparecer ou deixar de existir. Deus continua existindo, porque ele é realidade. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. Primeiro ponto existe uma realidade. Existe algo que independente de nós existir, toda a humanidade fosse extinta da face da Terra, ainda existiria uma realidade acontecendo. Existe um Deus que governa todas as coisas. Mesmo que nós o ignoremos, mesmo que nós não nos relacionemos com ele, isso não significa que Deus não exista. Não significa que Deus não governe. Então, diante disso é que a gente precisa entender. Existe o que a gente chama de realidade, que é algo que nós descobrimos, nós experimentamos, nós vivenciamos, mas não somos nós quem criamos, porque foi criado por Deus. Aí, a gente tem a forma como essa realidade ela é mediada. Por exemplo, nós temos acesso, uma das formas como nós temos acesso a essa realidade é por meio dos sentidos. Então a gente tem aqui a visão, a audição, o olfato, paladar e o tato. Por meio dos sentidos, nós começamos a perceber a realidade. Quem morre perde o seu contato com a realidade porque ele não pode mais ver, ele não pode ouvir. Então, você vai para uma cachoeira, você só consegue desfrutar da cachoeira porque você coloca a mão na água e você sente aquela água gelada trincando seus ossos, e ao mesmo tempo você ouve o som das águas caindo, batendo nas pedras, e de repente você ouve os pássaros, e você pisa naquela terra e você sente aquela terra, o cheiro do mato, o cheiro da água. Então tudo isso você começa a ter acesso a essa realidade por meio dos sentidos. Então, quando nós perdemos esse sentido, essa percepção, aí nós perdemos o acesso à realidade. Ninguém pode ter acesso à realidade se ele não sentir, se ele não tiver os sentidos aguçados. E o que a gente precisa entender? Os sentidos podem ser treinados. Um músico usa a audição de uma maneira muito mais acurada, muito mais aprofundada do que quem não é músico. Porque ele treinou a sua audição para fazer diferença entre frequências, entre ritmos, em perceber harmonias, em se deparar com dissonâncias, até mesmo quando há uma emissão que está desafinada, ele consegue perceber. É uma dificuldade para músico adorar, é exatamente essa, porque o músico treinou o ouvido dele de tal maneira a prestar atenção nos instrumentos, na guitarra, no baixo, na bateria, nas divisões de vozes, que às vezes ele não consegue prestar atenção em Deus, porque a audição dele está completamente focada nos elementos da música. Então, a mesma coisa acontece com, por exemplo, a questão do paladar. Um cozinheiro, um chefe de cozinha, ele elabora a sua percepção do paladar de maneira diferente. Às vezes eu como algo e eu falo, nossa, muito gostoso. Eu lembro que uma vez eu fui em um restaurante e tinha uma salada, e eu não sou muito do time da salada, mas eu comi a salada e eu falei, nossa, essa salada, eu como 1 quilo dessa salada. Que salada maravilhosa, que coisa gostosa. Aí eu falei, mas eu não sabia o que era. Aí a Pam me perguntou, mas o que tinha na salada? Eu falei, não sei, eu sei que tinha alface. Mas o resto eu não sei, mas era diferente. Não parecia salada. Eu tive que levar a Pamela até o restaurante, pedir o prato para ela comer a salada. Falar, aqui é mostarda e mel, aqui tem não sei o que. Chegou em casa, ela reproduziu a salada. Ok? Depois meu nutricionista falou que mostarda e mel eu não podia comer porque engordava do mesmo jeito. Aí no final eu não pude comer a salada. O fato é que é o seguinte, percebe que existem diferentes percepções sobre os sentidos. Percepções do sentido. Então, do ponto de vista espiritual, são os mesmos sentidos. A espiritualidade, ela é uma realidade. Ela não está à parte da realidade. É isso que a gente precisa entender. Essa é a primeira coisa importante você, principalmente nós crentes evangélicos, e ainda mais os renovados, como nós às vezes nos definimos, a gente tende a colocar espiritualidade, realidade.
Então, eu vou buscar Deus, é fora da realidade. E não é assim que funciona. Deus usa os sentidos para se revelar a nós. Tanto é que ele, várias vezes no Antigo Testamento, ele clama assim, ouça. Em Apocalipse, João diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tipo assim, quando você pega 1 João, o apóstolo João diz assim, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, que ouvimos com os nossos ouvidos, que com as nossas mãos apalpamos, é isso que nós transmitimos a vocês acerca da palavra da vida. Percebe que a espiritualidade ela é uma realidade tão concreta quanto a realidade física, biológica, psicológica. A realidade espiritual ela não é algo divorciado da experiência humana. E é isso que é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Nós estamos muito atrofiados. Uma pessoa que não estuda música, uma pessoa que não tem o hábito de estudar música, não sabe diferenciar o que é um baixo e uma guitarra. Não sabe. Para ele tudo tem duas guitarras ali. Ele tem um contralto, um soprano e um tenor e ele acha, nossa, que lindo, mas ele não consegue distinguir, deixa eu tirar o contralto. Eu vou ouvir, identifico o contralto e replico o contralto. Quem não é treinado não consegue fazer isso. Existe a realidade, não podemos confundir realidade com natural e sobrenatural. Eu não estou falando que a realidade não tenha coisas sobrenaturais. Existem aspectos, intervenções sobrenaturais. O que é o milagre? É uma suspensão temporária das leis da natureza. Então, o natural, pela lei da gravidade, é se você pisar numa água e a densidade de sal dela não for muito alta, como é a do Mar Morto, a tendência, pela lei da gravidade, é você afundar. Jesus andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Então, isso é um milagre. Mas é realidade, é real. Aquilo não foi uma fantasia imaginada. Foi algo que os pés de Pedro puderam tocar na água e o sentido dele percebeu que ele não estava afundando. É real. É isso que a gente não pode confundir, não pode contrastar sobrenatural com irreal, com aquilo que não é real. Nós vivemos, quando Deus se revela a nós, é um ato sobrenatural de Deus, porque naturalmente nós não nos levaria a isso. Então Deus teve que intervir. Mas é real. Quando Deus, por exemplo, a sarça pegando fogo e não se consumindo, isso é sobrenatural. Porque o natural era se consumir. Mas quando Moisés chega perto, ele sente o calor da sarça. É real. É perceptível pelos sentidos. Quando alguém vê algo e Deus mostra algo, ele realmente está vendo. Então não existe nada na fé que não seja percebida pelos sentidos. Deus fala por meio disso. Então, assim, e aí que é um dos desafios nossos, que esse ano eu quero trabalhar um pouco. No acampamento, nós vamos trabalhar isso um pouco. Durante o ano, vamos trabalhar. Tipo, você ter Deus no cotidiano. Enquanto você toma um café. Eu participei de um retiro espiritual essa semana. E toda vez no café, a gente lia um livro do Henry Nouwen, que é um sacerdote católico. E o livro é um livretinho, vale muito a pena, chama Podeis Tomar deste Cálice, onde ele conta a experiência da família dele. Ele é, se não me engano, holandês, e na família dele, o nosso cafezinho, lá é o vinho. Então, o cálice, antes de tomar, lá ele mostra o seguinte, primeiro você pega o cálice. Havia um ritual. Então, primeiro o pai dele cheirava o vinho. Ele levantava a taça, ninguém tomava a taça antes do pai levantar a taça e dizer algumas palavras. E depois ele tomava, e ele sentia o sabor do vinho, e depois o pai dele avaliava aquele vinho, dizia se ele era muito seco, se a safra era boa, se era isso. Ou seja, ele ficava muito assustado quando ele chegou num lugar e eles lotavam a taça de vinho e bebia até se embriagar. Beber para se embriagar, ele falou, isso não faz sentido. Você está perdendo toda a espiritualidade que existe no ato de beber. Então, ou seja, às vezes nós tomamos um café só para encher o estômago e vamos embora. Mas às vezes nós podemos sentar, é um momento que estamos juntos em família, nós podemos conversar à mesa, nós podemos saborear o café, sentir o gosto do café e ver o quanto Deus é bom de nos proporcionar aquela experiência, de ficar em silêncio, de ouvir o outro.
não simplesmente apressado para sair de casa correndo. Ou seja, o problema nosso hoje é que a espiritualidade é algo que a gente vai para o culto, faz isso lá no culto e depois a gente vive a nossa vida. Não é uma coisa que a gente vive no dia a dia. Só que isso está errado. É por isso que a nossa fé às vezes é tão fraca. Porque ela é apenas uma fé religiosa, ela é apenas uma fé. Quando a gente fala de religião, a gente está falando de algo que se restringe apenas ao ambiente religioso. Mas que quando você chega no seu trabalho, tipo, o seu trabalho é só lugar para você ganhar dinheiro. É para você suportar e levar o dinheiro para casa. Não. Ali é um momento em que Deus também se manifesta quando você faz, quando você realiza, quando você... Então, assim, é começar a usar os sentidos para perceber a realidade, não apenas social, de viver com o seu cônjuge e perceber o seu cônjuge, de estar com ele, de ouvi-lo, de senti-lo. É muito mais do que apenas você deitar, fazer sexo, virar para o canto e dormir. É muito diferente disso. É você ter um momento de intimidade. Intimidade e sexualidade são dois aspectos diferentes, Doma. Os animais têm a sua sexualidade, mas a intimidade é algo dos homens. Dar sentido às coisas é coisa do homem. Então, se você pega uma arte, um design, talvez você só olhe e fale assim, ah, bonito, feio. Mas o artista não, ele tem intencionalidade, ele tem propósito, ele tem simetria, ele tem hierarquia de informação. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que tanto a realidade humana quanto a realidade espiritual, que também é humana, porque envolve essa relação do ser humano com Deus, ela é real. É uma realidade que não depende do que você acredita. Às vezes a sensação que eu tenho é que os cristãos chegaram à conclusão que a espiritualidade é um matrix que é criado pela minha mente. E se eu creio diferente, errado do que Deus é, Deus se distorce. E na verdade não é assim. Deus é Deus. E se você o conhece, você será transformado por esse conhecimento. Mas se você não conhece, ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua governando. E é você que é o problema. É você que não está se deparando com isso. Então, às vezes, nós criticamos nosso casamento, nós criticamos nossos filhos, nós criticamos nosso trabalho, nós criticamos nossa igreja. E, na verdade, o problema está em nós, que pegamos uma taça de vinho, lotamos, enchemos a cara e vamos embora. Mas não conseguimos fazer daquele momento um momento de família, um momento de conversar, um momento de sentir, um momento de presenciar coisas. Então, nesse retiro que eu fui, cara, foi a comida mais simples que eu comi em toda a minha vida. O nosso acampamento é um banquete. Eu comi macarrão com arroz num dia. Eu comi carne moída pura com arroz no outro. Não tinha suco nem refrigerante, era só água, para quem quisesse água. E eu acho que isso foi intencional, exatamente para trabalhar que não é o sabor da comida que determina a qualidade de uma refeição. Não estou falando de nutrição. Eu estou falando de experiência espiritual por meio de uma refeição. Talvez não seja por acaso que Jesus usou tanto a mesa para ensinar aos seus discípulos. Então, os sentidos, gente, de você beber algo e sentir o gosto, não só engolir, de comer algo e saborear o sabor daquilo, e perceber o sabor daquilo, e entender que Deus está nisso, nessa experiência, Deus se faz presente. Então o nosso culto, às vezes, ele é muito automático. A gente não reflete na letra que nós estamos cantando. Nós não refletimos no arranjo. Nós, às vezes, queremos tocar de uma maneira que demonstre o quanto somos bons do que fazemos, ao invés de colocar aquilo que, de fato, vai gerar as sensações nas pessoas. O silêncio, as pausas, as intensidades, os agudos, os médios, os graves. Sabe, essa coisa de você experimentar o culto e não apenas bater cartão num culto. Aí eu vim cá, tá bom, vou embora. Ah, não concordo com isso, concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Não, por meio do que o pregador fala, Deus fala. E às vezes ele fala coisas com você que o pregador não disse. Porque é assim que Deus faz. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele fala conosco. Então essa realidade, ela precisa ser treinada. Então uma coisa que é muito falada é, a gente tenta, tem gente que tenta ler a Bíblia, tem gente que tenta adorar, tem gente que tenta ir no culto. Não basta tentar, é preciso treinar. Treinar e tentar são coisas diferentes. Eu posso sentar o piano e tentar tocar, e eu não conseguir, eu paro. Treinar tem, primeiro, intencionalidade, tem metodologia, tem consistência, tem exercícios que eu preciso fazer, que no primeiro momento é chato pra caramba, que eu não consigo fazer, mas que à medida em que eu vou exercitando, aquilo vai se tornando mais natural para mim, e aí eu não simplesmente tento tocar um instrumento, eu treino para tocar aquele instrumento.
Tem gente que tenta ter uma relação com Deus, tem gente que tenta ir na igreja, tem gente que tenta fazer parte de um ministério. E o que nós precisamos é começar a treinar o nosso coração, treinar os nossos sentidos para começar a perceber Deus, sentir Deus. Porque senão, a gente vai, à medida que a gente não treina isso, nós começamos a experimentar uma realidade extremamente pragmática, vazia de sentido, sem gosto, tipo, como uma comida que todo mundo come, que comida maravilhosa, você só está engolindo. Às vezes você ouve uma palavra que alguém que está de fora vem e fala, cara, que pregação, nossa, que estudo, nossa, que louvor, e você está aqui, você fala, nossa, não gostei não. Nossa, muito fraco. Cadê o conceito teológico disso? Nossa, sabe, a gente está ali o tempo todo trabalhando isso, assim. Mas eu estou para pregar, talvez eu vou pregar um tema que foi trabalhado pelo Pedro Duce, num curso dele, que é a decadência do cristão, assim, talvez. Talvez eu fale sobre isso. Não sei, estou definindo ele. Que é crente, ele usa 4 Cs. Crente, crítico, cético, cínico. Então ele começa crente, acreditando nas coisas, sentindo Deus, percebendo Deus, de repente ele se torna um crítico. Ah, não gostei dessa música, não gostei dessa palavra. Ah, achei que essa aula não foi boa. De repente ele começa a ser cético. Ah, não acho que Deus vai falar hoje por meio disso. Não tem como Deus falar, não tem como Deus agir. De repente ele fica cínico. Tá bom. É fantástico, maravilhoso. E aí, ou seja, quando ele chega nesse ponto de praticar o cinismo, ele já se afastou de Deus sem perceber. Então, o que eu queria que vocês entendessem assim, nesse contexto existe uma responsabilidade pessoal de treinar os seus sentidos para perceber Deus. Então eu posso perceber Deus mesmo numa voz desafinada. Eu posso perceber Deus mesmo num café fraco. Eu posso perceber Deus mesmo numa comida salgada. Eu posso perceber Deus, depende dos meus sentidos. Então tem gente que ouve música, eu gosto sempre de usar o exemplo da música, porque ele ouve normal, uma música, acho música feia, música esquisita. Por quê? Porque ele não consegue ver por exemplo, as dissonâncias que existem ali, as harmonias, ele não consegue apreciar. A gente assistiu um filme, e eu acho que foi o pior filme que eu já assisti na minha vida, e a menina que colocou o filme no retiro falou assim, vocês estão prestes a assistir o melhor filme da vida de vocês. Irmãos, um dia eu quero compartilhar esse livro, eu tenho que lembrar o nome do filme, mas pensa num filme que eu pelo menos considerei assim, horrível. Era lento, não tinha fala, era tipo, no final, não acontece nada, não tem nenhuma lição assim. Falei, cara, eu olhei e aí eu não aguento, né? Eu falei com ela, eu acho que você foi um pouco exagerada quando você falou que é o melhor filme da vida. Ela falou assim, talvez você que não esteja à altura dele. E aí, quando ela começou a explicar o filme, eu falei, eu realmente não estou à altura dele. Porque ela começou a falar sobre fotografia do filme. Ela começou a falar sobre o ritmo das histórias, do conceito por trás da mensagem, e por que tinha um contexto histórico do filme. Então você percebe que ela treinou os sentidos dela, tanto a parte cognitiva quanto a parte sensorial, para poder entender e apreciar um filme que eu olhei e falei, nossa, que filme horrível. Eu falei, olha, vou ser sério, é um bom filme, mas ainda não está assim no nível do tipo Monstros S.A. Aí eu falei, entendi onde você se encontra. Ok. Então você percebe que, às vezes, nós criticamos uma obra, mas é porque, de fato, nós não treinamos os nossos sentidos para apreciar aquilo que outros que foram treinados. Você quer ver um exemplo? Talvez os irmãos que estudaram direito consigam ler um texto e apreciar um texto que nós que não temos esse treinamento não consigamos. A gente fala, nossa, que coisa chata. E o cara tá lá assim, nossa, como que o cara conseguiu pegar esse princípio com esse conceito? Que argumento fantástico. E eu tô olhando e tô falando, meu Deus, talvez você pegar um que é formado em gestão da qualidade, igual meu sogro aí, ele vai olhar um processo cheio de fluxograma, documentado, com todas as diretrizes, formulários de não conformidade. Ele fala, que coisa linda. E aí o outro olha e fala assim, meu Deus, que coisa chata. Por quê? Porque ele treinou para perceber a beleza, para perceber o valor de coisas que nós não treinamos.
Então, por isso que é tão importante ouvir o outro, porque o outro pode nos passar uma percepção de coisas que nós antes julgávamos muito ruins, muito desagradáveis, e ele vai nos ajudar a treinar para aprender. A realidade de Deus passa por isso. Então, é muito importante você entender. Espiritualidade faz parte da realidade. Não é algo à parte. Tipo, a realidade, espiritualidade. Deus e o mundo. Não é bem assim nesse contexto. A partir disso, existe um outro fator que media a realidade, que é a interpretação. A interpretação é, eu posso comer a mesma comida que você, talvez os meus sentidos percebam a mesma coisa que você, mas para mim tá gostoso e para você tá ruim. Então, para mim, eu digo e falo, nossa, gostei demais, cara, meio adocicado, tem uma pimentinha de fundo. Aí você fala, essa pimenta acabou com a comida, tirou todo o gosto da comida. Então você percebe que existe, além dos sentidos, existe o sentido que se dá às coisas. Os sentidos faz a gente perceber. O sentido nos dá uma interpretação, nos dá um significado para aquilo que nós fazemos. Então é por isso que o mesmo especialista tem opiniões diferentes, porque ele interpreta diferente. E aí o que interfere essas mudanças ou essas diferentes percepções? Primeiro, existe a questão da razão. A forma como nós usamos a razão é diferente de um para o outro. Um é mais rígido, o outro é mais flexível, o outro é mais irracional mesmo. Mas a razão é uma forma que nós usamos para interpretar. Além disso, nós temos as emoções. Então, gente, tem pessoas que não gostam de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cantando, uma pessoa pregando, não é pelo que ele está cantando ou pelo que ele está pregando. Ele não gosta da pessoa, porque houve algo que gerou nele um sentimento que ele hoje tem resistência. As emoções, elas interferem no valor que nós atribuímos às coisas. Então é por isso que, às vezes, dizer que Deus é Pai, para quem teve um pai super presente, carinhoso, afetuoso, que te ajudou na sua jornada, você fala, Deus é Pai. Você começa a chorar de alegria. Às vezes você se afasta e fala assim, não, Deus é Pai, e eu não quero um pai para mim, não. Porque o meu pai era carrasco, agressivo, violento, omisso. Então, se Deus é Pai, eu não quero saber desse Deus. Percebe como a gente é influenciado pelas emoções? E por isso que quando a igreja evangélica diz às vezes que a gente não tem que preocupar com as emoções, porque a fé é que governa e não o que eu sinto, isso é mentira. A fé precisa estar conectada com as emoções. A gente precisa ressignificar emoções. Não podemos nos guiar somente pelas emoções, mas não significa que elas não sejam importantes. Outro, temperamento. Existem pessoas, por exemplo, que são mais calmas. Eu, por exemplo, nesse retiro espiritual, lá todo mundo fala baixo, fala calmo, fala pausado. E eu olhei e falei, rapaz, eu não sou assim. Eu sou agitado, eu sou barulhento, né? Tanto é que teve uma noite que era um sarau, cada um tinha que apresentar, e um obreiro pegou no meu pé, queria que eu fizesse stand-up. Eu não sei porquê, tímido e sério como eu sou, queria falar, não, você tem que fazer um stand-up. Eu falei, não, que stand-up pra quê? Eu sou sério, não tem piada para contar. Então, ou seja, existem questões de temperamento. Existem pessoas mais extrovertidas, pessoas mais fechadas, e um mais fechado não é mais espiritual do que o que tem um temperamento mais extrovertido. Não é isso, mas influencia na maneira como nós percebemos as coisas. Quando a gente fez aquele curso sobre qual o seu lugar no corpo de Cristo, nós estudamos um pouco nosso perfil comportamental, e a gente viu que havia diferenças entre nós. E isso interfere na interpretação que nós fazemos das coisas. E a experiência familiar. Talvez na sua família a espiritualidade tenha sido trabalhada, mas aí você casa com uma pessoa que veio de outro lugar que não tem isso, que nunca foi trabalhado isso. E aí vocês dois se casam. E aí que vem o desafio quando vocês se casam. Porque as experiências anteriores vão afetar. As experiências relacionadas, por exemplo, à sua fé anterior. Gente, eu plantei, assim que é o termo que se usa, tecnicamente falando, para fundar a comunidade cristã ativa no Jardim Industrial. Isso não significa que eu tive uma igreja do zero. Não existe igreja do zero. Todo membro que estava ou que chegou, ele trazia uma bagagem junto com ele. Das coisas que ele viveu de bom, que ele esperava que ali tivesse,
e das coisas que ele viveu de ruim que ele gostaria que ali não tivesse. Só que às vezes a experiência ruim que um teve foi a experiência positiva que o outro teve. E aí os dois chegaram na mesma igreja e o que um elogia é o que o outro critica. Não porque o que está sendo feito é bom ou ruim em si, mas por causa da experiência anterior que traz uma carga emocional diferente entre as pessoas. Por que eu estou dizendo tudo isso para você entender? Que às vezes nós somos muito simplórios, reducionistas, ao falar de Deus e ao falar da igreja, e ao falar da família, e ao falar da política, e ao falar da sociedade. Então, toda vez que você vir alguém dando respostas muito simples para qualquer coisa concreta, dá 20 passos atrás, porque essa pessoa ou ela está sendo maliciosa e te manipulando, ela sabe que é mais complexo do que isso, mas é interessante para ela fazer você pensar que não é, e que ela tem a solução, e que ela é a solução para esse problema, como ela pode ser ingênua e não ter consciência dessa complexidade. Quem não é especialista no assunto fala com muito mais convicção do que quem é especialista. A palavra depende aparece muito mais no especialista do que no amador. Porque a gente fala, não, isso é muito fácil. Só você fala assim, não, depende. Você está falando de quê? Eu lembro quando eu fiz minha pós em administração, a minha aula de contabilidade era o tempo todo isso, depende. Mas isso, depende. Depende do quê? Depende do estado que você está, porque isso vai interferir nos impostos, depende de qual KNAI você tem, depende de um monte de coisa. A mesma coisa acontece na teologia. Hoje, os teólogos de YouTube ensinam coisas que eu olho e falo assim, depende, não é bem assim. Depende disso, depende daquilo outro. Então, por que eu estou querendo trazer isso para vocês? Que aí a gente chega nesse ponto aqui, ó. Conhecimento. Tudo que nós vivenciamos nos dá um conhecimento sobre a realidade. Pode ser um conhecimento bom, conhecimento ruim, não importa. Um conhecimento você vai ter. Se eu te perguntar sobre família, você vai ter um conhecimento sobre família. Você é um especialista que poderia escrever um dicionário sobre família? Talvez não, mas você tem um conhecimento sobre família. E a fé cristã, ela entra nesse conhecimento. E a sociedade é moldada por isso. Então, irmãos, é nesse sentido que hoje o que eu quero que você entenda é aquilo ali. Ó. O conhecimento ele envolve crenças. Aquilo que você acredita. Aquilo que você tributa como verdade, como correto. Então, aquilo que você diz, não, a igreja verdadeira é assim, é uma crença que você tem, a partir das experiências que você teve no passado e do sentido que você atribuiu a essas experiências do passado. Então, às vezes, você é contra, por exemplo, uma igreja muito institucionalizada, porque você veio de um contexto de uma igreja muito rígida institucionalmente, que não refletia os valores de amor, de afeto, de espiritualidade. Então, você pega e fala, olha, eu acho que isso aqui não é legal. Talvez você tenha vindo de uma igreja extremamente desorganizada, sem nenhuma estrutura organizacional. E aí você pensa assim, isso é uma bagunça, então você quer uma igreja institucionalizada, organizada, que tem todos os seus processos definidos. Não. Só que essas duas pessoas estão dentro da igreja. Então que igreja que nós temos que ter? A institucional ou a não institucional? Percebe que a percepção de igreja passa pelo conhecimento das crenças que você tem. Então por isso que é tão importante o crente estudar, o crente refletir, para ele adquirir crenças que sejam condizentes com as escrituras. Porque se você adquirir crenças que são do mundo, você será, mesmo sendo crente, você será mundano, você será do mundo, você não vai refletir a verdade de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Então por isso que é tão importante a gente ter essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Por isso que esse curso que eu preparei para esse ano, para mim é um dos cursos mais importantes que a gente vai ministrar, porque ele é a base para todos que virão. E para encorajá-los a questionar o que vocês pensam sobre igreja até hoje. Não é que o que vocês pensam não tem valor, ou que esteja tudo errado, não, mas muitas coisas que vocês julgaram como incorretos não eram incorretos. É a experiência que vocês teve naquele momento que condicionou e chancelou aquilo como incorreto. Então a gente precisa ter uma convicção melhor para sermos uma igreja mais condizente com a palavra de Deus e mais condizente com o propósito de Deus para nós. E aí, nesse sentido, é que entra também, além das crenças, os valores. Aquilo que nós acreditamos como sendo mais valioso, mais importante do que outras coisas. Quando a gente fala de valor, é aquilo que não é negociável. Aquilo que é uma coisa que para mim é muito importante.
Então a gente às vezes só tem os valores financeiros, né? E a gente sabe quanto mais eu tenho. E às vezes, do ponto de vista do evangelho, menos dinheiro não significa ter menos, significa às vezes ter mais. Jesus disse para o jovem rico, vai lá, vende tudo que você tem e vem e me segue. Ou seja, ter menos dinheiro representava ter mais para o jovem rico. E ele não conseguiu se desvincular disso. Então, valores é algo que nós, como cristãos, temos que construir e que o do mundo é diferente do nosso. Isso aí, nas outras aulas, nós vamos trabalhar isso melhor. Mas a gente precisa entender que o mundo tem valores e crenças diferentes das nossas. É aí que o acampamento, eu vou trabalhar sobre diferentes, a vida cristã normal. Ok? Além de valores, tem princípios. Os princípios são diretrizes fundamentadas nos valores. Um princípio é aquilo que nos direciona para alcançar e experimentar os valores. Então, respeito, ele é um valor. O princípio é que ouvir o outro é um ato de respeito. Então, quando eu aplico alguns princípios bíblicos, por exemplo, é aquilo que me leva, que me ajuda a desenvolver determinados valores, ou de vivenciar determinados valores. E por fim, a gente tem as prioridades. Irmãos, existem coisas boas, e existem coisas que são mais boas, e tem coisas que são melhores, e tem coisas que são melhores ainda. Então, às vezes, o que tem acontecido hoje com os cristãos é por não ter uma crença, às vezes, adequada. Os valores e os princípios estão bagunçados, as prioridades da vida deles estão distorcidas. Então, às vezes, conseguir fazer algo profissionalmente é muito bom, mas não é mais importante do que você ter um relacionamento com Deus. Então, ou seja, ter uma relação com Deus é mais importante do que experimentar um sucesso profissional. Então, por isso que na hora de você tomar a decisão de qual profissão você segue, você precisa ter uma hierarquia de valores e de princípios. Ou, como diz a filosofia, uma hierarquia do bem, do que é o bem, do que é o bom em si. Então, você quer ver um exemplo? É Jesus no Getsêmani. É lógico, irmãos, que não sofrer é algo bom. É algo que realmente é. Tipo assim, quem gosta de sofrer? Quem gosta de ser açoitado em praça pública, ter uma coroa de espinhos cravadas no seu crânio, carregar uma cruz, ser açoitado e depois ser pendurado numa cruz e ser morto? Quem amaria isso? Ninguém. Nenhum ser humano saudável desejaria isso. Ok. Mas quando Jesus ora, ele fala, Pai, se possível, evita que eu tenha que beber desse cálice. Mas, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Porque para Jesus isso era bom, mas a vontade de Deus era ainda melhor. Então ele precisa ter prioridade. Quando nós não temos prioridades, nós sacrificamos coisas mais importantes para conquistar as coisas importantes. Eu já contei essa história algumas vezes, principalmente em velório eu conto muito, mas acho que vale a pena resgatá-la aqui para ilustrar. Que é a história de uma mulher com seu filho pequeno que encontrou com um gênio de frente a uma caverna. E o gênio pega e, quando o gênio abre a porta da caverna, lá tem todos os tesouros do mundo que você pode imaginar. Ouro, prata e as coisas, pensa nas pérolas preciosas, tudo que tem mais precioso estava lá. E aí o gênio falou, você vai ter 10 minutos para entrar na caverna e tirar tudo para fora. Tudo que ficar do lado de fora vai ser seu. E quando a porta fechar, você não pode abrir mais, não é negociável, ok? Ok, então valendo. A mulher corre para dentro e começa a puxar o ouro, e começa a puxar a prata, e começa a puxar tudo que ela tinha de mais valioso, de tudo. E aí o gênio fala, olha, faltam 2 minutos. Tenha certeza de que você está pegando as coisas mais valiosas. E aí de repente ela corre, toda eufórica, toda animada, com tanto ouro que ela tinha pego, com tantas pedras preciosas que ela tinha. E ele falou, olha, agora a porta vai fechar. E a porta se fecha. Quando ela se fecha, a mulher toda alegre, toda sorridente, o gênio perguntou, você pegou tudo que tinha de mais precioso? Ela, acredito que sim, eu estou aqui com ouro, estou com ele. Eu falei, e onde está o seu filho? O filho tinha ficado dentro da caverna. Percebe como às vezes a nossa vida é como desta mulher. Por não estabelecer uma hierarquia de valores, nós começamos a correr atrás das coisas que é boa em si, é lógico que é boa.
Lógico que você tem uma boa carreira, você tem uma boa condição financeira, você tem uma boa estrutura familiar. Cara, isso tudo é fantástico, você tem que descansar, ter uma boa saúde mental. Ok, isso tudo é importante. Mas será que é o mais importante? Ao longo da história da igreja, o que os grandes homens e as grandes mulheres de Deus escolheram como sendo o mais importante? Isso a gente precisa aprender com eles, porque a nossa sociedade desvirtuou esses valores. Então, por isso que esse conhecimento nos leva a ter crenças, valores, princípios e prioridades. E o mundo tem crenças, valores, princípios e prioridades diferentes de um cristão. E se nós não entendermos isso, nós vamos começar a nos espelhar nas Anitas, nas Lady Gagas, nos Pablo Vittar, porque nós vamos começar a olhar para eles e estabelecer o que eles determinam como sucesso, como o bem supremo. E nós vamos comprar essa ideia, porque às vezes as coisas que eles falam realmente são boas. E parece que não tem como combater essas coisas, porque realmente são boas. Só que isso, à luz das coisas melhores, como um relacionamento com Deus, elas perdem todo o seu valor. Tipo, dinheiro. Um outro exemplo que a gente vê muito na internet. 1 bilhão. Se você ganhasse 1 bilhão hoje, você gostaria? Você ficaria feliz? Mas se para ganhar esse 1 bilhão, você tivesse que morrer amanhã cedo, você desejaria ter esse 1 bilhão? Ó, vou te dar 1 bilhão e amanhã você morre, acorda morto. Quem vai querer? Então, que sinal que você estar vivo vale mais que 1 bilhão. Tá vendo? Então, ou seja, teoricamente, 1 bilhão vale menos do que estar vivo. Então você percebe a questão de hierarquia de valores? E você só estabelece uma prioridade quando você compara A com B. E quando você tem percepção de valor. Às vezes, você vai pegar um quadro que você não entende nada de arte e você fala assim, ganhei esse quadro da minha avó, mas é um quadrinho velho, e o cara chega para você e fala assim, te ofereço 500 mil nele. Você fala, o cara é retardado, né? Pode levar, ué, 500 mil é seu. E aí você vai descobrir que aquele quadro valia 5 bilhões. É você que não sabia o valor que você tinha em mãos. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. Às vezes a nossa vida cristã está fraca, está sem empolgação, sem entusiasmo, porque você tem um quadro de 1 bilhão na mão e você está julgando que ele é um quadro velho, sem nenhum valor, sem nenhum propósito. Tá? Então acho que isso é importante. Então, para concluir, como conhecemos o mundo em que vivemos? Como que a gente pode conhecer esse mundo? Primeiro que, aí a gente vai colocar aquela estrutura que nós falamos agora. A realidade, sentidos, interpretação, conhecimento. Então, você, teoricamente, está aqui, ó. Ok? Aqui está a realidade. E aí tem os sentidos e a interpretação. O conhecimento é diferente para cada pessoa, porque a capacidade de exercer os sentidos e de fazer uma interpretação correta da realidade difere de pessoa para pessoa. Ok? Então, nesse sentido aqui, ó, é que a gente precisa entender o seguinte, para muitas pessoas, o conhecimento da realidade é assim, ó, ele é imediato. É como se eu tivesse acesso à realidade. Só porque eu vivi, eu sei. Por exemplo, quantas mulheres dizem assim, eu sou mulher, então eu sei o que é ser mulher. Você é homem, você não sabe o que é ser mulher. Num aspecto, tá certo. Mas isso não significa que pelo fato de eu não ser mulher, eu não possa, por meio dos sentidos e da interpretação, aprender com outras mulheres e com outros especialistas coisas que realmente fazem sentido sobre o que significa ser mulher. Então, nesse aspecto, é que a gente precisa entender uma coisa. O conhecimento nunca é... Eu gosto muito desse tipo de coisa aqui, ó. Imediato. Ou seja, sem mediação. Às vezes a gente não associa que imediato é aquilo que não é mediado. Imediato é aquilo que você tem direto. E às vezes a gente acha que imediato é aquilo que é rápido. Não. Imediato é aquilo que não é mediado. Você não precisa de um meio para chegar lá. Você vai direto nele. Então, a satisfação imediata é aquela que você consegue de uma maneira direta. E não necessariamente aquela que você consegue rápido.
mas é que você consegue de uma maneira sem passar por outros processos. O conhecimento não é assim. Você nunca tem acesso à realidade em si. Por isso que o mundo está lá fora e ele sempre passa por esse processo aqui, ó. Ele sempre é mediado pelos sentidos e pela interpretação, até a realidade espiritual. Quando Deus se revela a você, tem a revelação de Deus. Mas essa revelação de Deus está lá. Ela chega a você quando você percebe, por meio da visão, por meio dos sentidos, e você consegue interpretar corretamente. Por exemplo, uma pessoa que tem o problema uma pessoa daltônica, ela tem o sentido, mas a interpretação desses sentidos são diferentes. Então as cores não são processadas de uma maneira adequada. Quando a pessoa, por exemplo, pegava Covid, ela perdia o gosto em alguns casos. Ou seja, o paladar ele ficava comprometido. Mas aquilo não significava que não tinha mais paladar. Significava que a função de perceber o sabor das coisas foi ali, por um motivo de enfermidade, ele foi comprometido. Às vezes, a palavra de Deus como refeição está sendo servida, e é uma refeição deliciosa. Mas por que você pegou um Covid espiritual? Nada tem sabor. Percebe? Você está entendendo? Como nós precisamos ser mais humildes em relação à realidade. Não é porque eu estou sentindo que seja. Eu preciso validar, eu preciso duvidar de mim mesmo. Eu preciso questionar a mim mesmo. Porque às vezes eu estou me destruindo porque eu estou acreditando piamente que está sem sal, mas na verdade eu estou sem paladar. Imagina uma pessoa que não sabia que estava com Covid e começou a cozinhar. Não, está sem sal. Não, está sem sal. Tá sem... Ah, vai ficar assim mesmo. Aí o povo como... Nossa, o que é isso? Colocou a saleira inteira aqui? Por quê? Porque não estava percebendo. Então a gente precisa ter essa convicção. Por quê? Por que isso é importante, irmãos? Porque entra aqui, ó. Uma vez que eu tive a experiência da realidade, o contrário é verdadeiro também. Não é só a realidade que me ensina, por meio dos sentidos. O conhecimento prévio condiciona a minha experiência da realidade. Então lembra que eu disse assim, Deus é pai, mas como eu tive um pai muito carrasco, tive uma relação muito ruim com meu pai, quando eu me aproximo de Deus e descubro que ele é pai, eu não quero papo com Deus, porque Deus é pai e eu não quero papo com o pai. Ou seja, a minha experiência anterior me leva a condicionar o meu conhecimento, porque eu vou me privar, eu vou privar os meus sentidos da realidade, que nem sempre é o que eu acreditei. Então, onde que entra isso? Hoje eu gostaria que você iniciasse um processo, nós vamos começar um processo de questionamento dos nossos conhecimentos. Será que a visão que você tem de igreja está certa? Será que a solução, ou o que você espera que a nossa igreja seja, de fato, seria bom se a nossa igreja fosse assim? Será que não é você que está precisando rever algumas experiências anteriores ou algumas crenças? E como garantir que a igreja não seja uma massa de manobra dentro daquilo que a gente está sentindo agora? É por isso, irmãos, que a gente precisa ter a humildade de entender que nós não somos os primeiros cristãos do mundo. Já tem 2025 anos de história o cristianismo. Uns 2000, vamos arredondar para 2000 anos de história. A gente precisa entender que são 2000 anos de pessoas tentando viver a fé. Nós precisamos aprender com eles. Nós precisamos ouvi-los. Sabe, nós somos evangélicos e nós somos renovados. E nós acreditamos que nós somos às vezes melhores do que os outros, porque nós vivemos sob a direção do Espírito Santo, enquanto os tradicionais vivem a religiosidade institucional. Isso é mentira. Nós, renovados, não somos mais espirituais do que os tradicionais. O nosso culto, por não ter uma ordem de culto, por não ter um inário, vamos cantar o hino 59 do cantor cristão, por não ter uma liturgia responsiva, que é aquela que tinha um oficiante, porque agora Deus está agindo, Ele está no meio de vós, porque agora nós estamos...
Porque não tem isso, não significa que nós sejamos mais espirituais do que eles. Por quê? Quando a gente estuda a história da cultura humana, nós vemos que a igreja evangélica protestante, renovada, ela é uma mudança cultural mais ampla. Em 1700 anos, a igreja, o mundo era mais comunitário, mais coletivo. Principalmente depois da Reforma Protestante, do Iluminismo, do Romantismo e da modernidade, é que o eu começou a ter mais importância. Então agora não basta nós estarmos adorando a Deus. Eu quero sentir Deus. Não basta só o que nós acreditamos, é o que eu acredito. Então assim, se você olhar na história da igreja, não havia um apelo tão grande pela conversão individual, não tinha. Você se convertia quando você fazia parte de uma igreja. Hoje, nós acreditamos que se você se converteu e entregou sua vida a Jesus, você não precisa nem de igreja. Você sozinho já está resolvido com Deus. Isso é um produto da cultura secular, do individualismo. E quando você vai para a Bíblia confronta isso. E a gente está achando que é simplesmente, meramente uma ação sobrenatural do Espírito Santo que falou comigo. E agora, porque eu acho que é assim, acabou. Porque Deus fala comigo. Deus não precisa de nenhuma igreja, de nenhum pastor para falar comigo. Deus não precisa nem da Bíblia, porque Ele fala comigo, e acabou. Isso é um produto de um processo histórico que precisa ser questionado. Até que ponto esse processo histórico, de fato, vem corrigir erros anteriores, mas até que ponto ele distorce aspectos bíblicos, como a experiência comunitária. O Pai é nosso, não meu. O pão é nosso, não meu. É perdoar os nossos pecados, como nós perdoamos. E nós às vezes acreditamos que simplesmente porque não sou eu, não tem validade. A autenticidade para nós hoje é muito importante, mas por causa de uma cultura que foi criada. Então a gente precisa ter um pouco de senso crítico e humildade. E eu não estou questionando nenhum ponto específico hoje, estou só pegando um modelo mental para a gente começar a questionar o seguinte: será que a minha experiência não estava errada, eu aprendi errado e hoje eu estou tentando viver uma fé que não está dando certo, exatamente porque eu estou vivendo uma fé que parecia certa, mas que não era, porque não houve a reflexão suficiente para isso, não houve o treinamento dos sentidos quanto a isso? Então é esse ponto que a gente chega. Beleza, diante disso aqui, eu preciso então agora trabalhar aquele texto. Eu escolhi aí Provérbios 4, 23, que diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele origina a vida. Talvez a maior ilusão da vida cotidiana seja acreditar que enxergamos a realidade exatamente como ela é. Abrimos os olhos pela manhã, seguimos a rotina, tomamos decisões, avaliamos pessoas e situações, tudo isso com a sensação de que estamos apenas reagindo aos fatos. No entanto, a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Todos usam óculos. Esses óculos não são visíveis, não estão no rosto, mas na mente e no coração. São formados por valores, crenças, histórias, experiências, ensinamentos familiares, influências culturais e convicções religiosas. Eles moldam silenciosamente a forma como interpretamos tudo ao nosso redor. O que consideramos certo ou errado, importante ou irrelevante, possível ou impossível. O problema não é usar óculos. O problema é não perceber quais óculos estamos usando. Então, lembra de tudo que eu falei hoje? Por que a gente tem óculos? Porque você tem um uso dos sentidos diferente de outras pessoas. Igual eu usei o exemplo, um músico tem uma audição mais aguçada, um cozinheiro tem um paladar mais aguçado e assim por diante. E porque você tem uma interpretação diferente a partir da sua experiência familiar, através desse contexto e tudo mais, ok? Então por isso que a questão é, todos nós estamos usando algum óculos. Porque o óculos ele muda a forma como o meu olho enxerga a realidade. Ele é um meio para enxergar a realidade. Se o meu olho não está enxergando correto, eu ponho um óculos para enxergar. Mas se eu ponho um óculos inadequado,
Eu pego o óculos aqui do Alessandro e vou usar. Provavelmente eu vou enxergar pior, porque não é um óculos correto para mim. Então por isso que às vezes nós pegamos o óculos do mundo e começamos a ler a igreja a partir do mundo e achamos que o mundo fica certo. Então, se você tem seguido, tem convivido, tem praticado as mesmas coisas que pessoas que não são cristãs praticam, pensam, e você começa a concordar com elas, acenda um alerta no seu coração. Provavelmente você já não é mais crente, mesmo sendo assíduo no culto, mesmo participando de um ministério. Se você concorda com o que o não crente faz, fala, ensina e crê, provavelmente você está usando um óculos que não é o óculos do evangelho. É um outro óculos. É por isso que vocês dois estão vendo a mesma coisa, estão concordando com a mesma coisa, porque vocês estão tendo as mesmas experiências, estão treinando os mesmos aspectos dos sentidos e estão adquirindo os mesmos valores, princípios e crenças. Tá? Ver não é o mesmo que enxergar. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma perda, uma injustiça, uma crise ou uma oportunidade inesperada podem gerar esperança em alguém e desespero em outra pessoa. Os fatos são os mesmos, mas a leitura que cada um faz deles é diferente. A Bíblia reconhece essa realidade quando nos chama a guardar o coração. No pensamento bíblico, o coração não é apenas o lugar das emoções, mas o centro da vida interior. Pensamentos, desejos, valores e decisões. É nesse lugar que brota a forma como enxergamos e respondemos à realidade. O teólogo Francis Schaeffer insistia que o cristianismo não é apenas algo que sentimos, mas algo que pensamos. Para ele, a fé cristã oferece uma explicação verdadeira para a realidade como ela é. Quando deixamos de refletir sobre como pensamos, acabamos absorvendo, quase sem perceber, os valores e ideias da cultura ao nosso redor. É assim que muitos cristãos sinceros passam a viver de maneira fragmentada. Creem em Deus, frequentam a igreja, mas tomam decisões importantes como se Deus estivesse distante da vida real. Usam óculos cristãos no culto, mas óculos seculares no trabalho, na família e nas escolhas diárias. Então no culto nós colocamos o óculos de crente. Glória a Deus, aleluia, Deus é soberano, irmão. Deus governa sobre todas as coisas. Vou para o trabalho, coloco todo o óculos, e aí eu sou, agora é mercado. Não, aqui é trabalho, peraí, não vou misturar a igreja com o trabalho, não. E aí um ponto importante, de fato, não se deve misturar a igreja com o trabalho. São esferas diferentes da realidade. Então um crente não tem que transformar o seu trabalho numa igreja, mas um crente tem que ter valores e princípios cristãos em todas as áreas da sua vida. Então é lógico que na sua casa, na minha casa não sou pastor, sou pai e esposo. É isso que eu sou lá. Não sou pastor. Mas como pai, eu preciso ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. E enquanto marido, eu preciso viver com a minha esposa uma relação condizente com as escrituras. Isso não é ser pastor, isso é ser marido cristão, isso é ser pai cristão. Quando eu estou na empresa, eu não sou pastor. Tanto é que lá, às vezes, a Ludmila mesmo trabalha comigo, já teve várias vezes que ela me chamou depois do horário de trabalho e falou assim, aqui, agora eu preciso falar com o meu pastor. E aí a gente conversa sobre algum aspecto, algum desafio que ela está enfrentando, porque ali naquele momento eu me torno pastor. Mas por quê? Durante o dia eu sou o patrão, eu sou o empresário. Mas eu preciso ser um patrão cristão. Eu preciso ser um empresário cristão. Então, se todo mundo está oferecendo coisas que são condizentes com o evangelho, eu posso até aprender com eles, imitar o comportamento deles. Mas se em algum momento aquilo não condiz com o evangelho de Jesus, então eu preciso mudar isso aí. E isso é muito mais profundo, irmãos, porque isso está até na parte acadêmica. E isso é uma coisa que tem que preocupar. Não é porque o cara é o maior especialista na sua área que ele não tem pressupostos, que ele não tem conceitos, que ele não tem crenças que não são cristãs. E que quando você lê na sua área, você fala, ele só está falando isso porque ele não acredita em Deus. Porque existe outra abordagem na minha área, igualmente científica, igualmente profissional,
mas que parte de pressupostos diferentes da realidade que vai gerar resultados e propostas diferentes. Então, assim, se você até quiser saber quais são os especialistas na sua área, que são cristãos, eu comprei agora, por exemplo, quero trabalhar com as psicólogas da igreja, Fundamentos de uma Psicologia Cristã. Ser psicólogo não é uma coisa neutra. Não é. Como também ser advogado não é. Como ser engenheiro não é. Como ser professor não é. A gente às vezes... não, eu vou fazer uma psicologia, tem que ser um cristão. Misericórdia, fazer psicologia com alguém que não é cristão. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer um outro profissional e eu não me preocupo com isso. Porque para mim, aí, psicologia é coisa de alma. Mas o resto não. Então, se eu vou arrumar alguém para dar aula de inglês para o meu filho, eu não me preocupo qual que é a crença dele, ou como que... Eu não me preocupo com isso. Volto a dizer, não estou dizendo que precisamos ser crentes religiosos. Não vou me relacionar com você porque você não é evangélico. Não é isso que eu estou falando. Ser cristão é diferente de ser evangélico. Então, se você vai colocar seu filho numa escola que tem pressupostos que, quando você busca conhecer, são contrários à sua fé, você precisa tomar atitude em relação a isso. Porque isso forma o seu filho. Isso gera inspiração. No esporte, a pessoa não te ensina só a chutar uma bola. Ele está te mostrando um modelo de vida, valores, princípios. Então, assim, é importante ter essa visão. Tá, vamos para frente. O mito da neutralidade. Nossa cultura costuma afirmar que é possível enxergar a vida de uma forma neutra, sem pressupostos. Pressuposto, irmão, é aquilo que não se discute. Então, só para você entender o que é pressuposto. Eu parto do pressuposto que vocês são crentes. Então eu não pergunto se você é ou se você não é crente. Eu já parto do pressuposto, já suponho previamente que vocês são cristãos. Então tudo que eu falo como se você fosse cristão. Eu não explico coisas que crente já sabe, porque eu pressuponho que você é cristão. Na vida existem vários pressupostos. Essa ideia parece moderna e racional, mas não corresponde à realidade. Ninguém começa a pensar a partir do zero. Todos partem de algum ponto inicial, ainda que não tenham consciência disto. James Orr, teólogo escocês, afirmava que o cristianismo não é apenas um conjunto de doutrinas isoladas, mas uma visão integrada da vida. Segundo ele, toda pessoa organiza sua compreensão do mundo a partir de ideias centrais, que funcionam como lentes através das quais interpreta a realidade. Quando alguém afirma, eu só acredito no que vejo, ou cada um tem a sua verdade, já está usando óculos específicos para enxergar o mundo. Essas frases não são neutras. São confissões de fé em determinados valores e pressupostos. A pergunta correta, portanto, não é se usamos óculos, mas quais óculos estamos usando. Então essa ideia assim, cada um tem sua verdade, cada um crê no que quer, isso já é uma coisa que já foi projetada, tem raízes filosóficas, teológicas, que fundamentam essa crença. E aí muito cristão tem adotado isso sem saber a origem disso, de onde veio. Isso vai contra a minha fé? Então, às vezes, os pressupostos não são discutidos, a gente só pega o resultado final. Então, assim, nesse contexto, é que música não é neutra, arte não é neutra, livro não é neutro, psicologia não é neutro, nenhuma área da vida é neutra, política não é neutra. Então, a gente precisa ter, mais do que adotar A ou postura A ou B, nós precisamos ter uma visão cristã mais macro, que é o que o cristão geralmente não faz. Ele não lê, ele não estuda, ele não sabe, ele só se consome o que entrega no culto e acabou. E é um ponto muito restrito da realidade. Então, assim, se você é psicólogo, você precisa buscar livros sobre psicologia da perspectiva cristã. Se você é advogado, hoje tem instituições que refletem sobre a fé cristã e o direito. Porque o direito trabalha a partir de princípios. Não sei se vocês sabem, mas os direitos humanos têm origem protestante. Foi a partir de desenvolvimentos protestantes, de pensadores protestantes, baseado nos 10 mandamentos, que se deu origem aos mandamentos, aos direitos humanos de hoje. Então, assim, e hoje passa-se a ideia de que cristão evangélico, por exemplo, conservador, ele é contra os direitos humanos. Por quê? Porque um setor da academia e da política trouxe uma narrativa e um discurso que é contrário a alguns valores do cristão.
Só que os direitos humanos não poderiam ser, porque eles foram criados a partir de matrizes ou de pressupostos cristãos. Então, um advogado, por exemplo, precisa resgatar isso para ele começar a discutir o direito a partir de ponto de vista cristão, que é diferente de um não cristão. É isso que a gente está propondo. Então, mas eu sou engenheiro. Provavelmente vai ter coisas lá também. A arquitetura não é neutra. Não é neutra, irmãos. Transformar as igrejas hoje, perdendo toda a parte artística, não foi por acaso. Antigamente, até um cano de água, ele tinha arte nele. Se você for nesses países mais antigos, você vai ver que os canos tinham desenhos, arte, nos canos que passa uma água. Hoje um cano é um PVC feioso que fica, de preferência, embutido para ninguém ver. Antigamente, por que os canos ficavam famosos? Porque existia uma arte toda lá. Por quê? Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade desiludida. A gente entendeu que a vida não tem sentido. Não tem beleza na vida. A vida é funcional. A vida não tem que ser bonita, tem que funcionar. Então, se o cano transmite a água, está resolvido. Para que eu vou gastar dinheiro com um artista fazendo uma arte no cano? Uma burrice. Vou elevar o custo da minha obra. Pega um cano PVC, o mais barato possível, coloca dentro da parede, esconde ele e acabou. Então, é nesse sentido que quando a gente olha para as igrejas hoje, nós vemos que a nossa liturgia talvez precisa ser repensada, a nossa arquitetura precisa ser repensada. Só que o pastor não é o cara que vai fazer isso. Não sou eu que tenho que fazer isso. É o arquiteto. É o arquiteto cristão que tem que refletir sobre como o trabalho dele está impactando no conceito de realidade, de vida. Como que um advogado, às vezes, adquire o conceito secular de que é conseguir usar a força e o poder ou o argumento para conseguir o que você quer. E nem sempre. O psicólogo não cristão talvez vai lidar com um conflito. Ele não está preocupado com o que é certo e errado, o que é valioso e o que não é. Ele vai partir do pressuposto que se é um conflito para você viver com a sua esposa, com 5 filhos, larga ela e vai viver sua vida feliz. Porque na cabeça dela, o seu conflito não está conectado com as outras áreas da vida. Mas um cristão entende, não é que ele vai ser um psicólogo pior, ele consegue academicamente justificar a abordagem dele e mostrar que se Deus é verdadeiro, e se a revelação de Deus é real, a verdade está com Deus. Quando nós viramos as costas para o que Deus ensina, nós não estamos apenas deixando de ser religiosos, nós estamos distorcendo a realidade que foi criada por Deus. Então você percebe que a doutrina da criação, de que Deus criou todas as coisas, é um dos fundamentos para várias coisas que são feitas na vida. Preservação da natureza, realidade social, assistência social. Eu sou um assistente social. Existe diferença entre um cristão e um não cristão nessa abordagem. E isso é o desafio nosso como igreja. Porque senão, irmãos, nós esvaziamos a igreja tanto de Deus, que a igreja se torna um lugar meramente como se fosse um hospital para você ser curado, quando a medicina não pode te curar. Um lugar para curar sua alma quando o psicólogo não pode curar. Um lugar para você ter amizades quando você não tem amizade lá no mundo. Se você estiver lá no mundo, talvez a igreja não seja o melhor lugar para ter amizade. Um lugar para você aprender a tocar um instrumento até você ficar bom e tocar num lugar que realmente valoriza o seu talento. Então percebe? Ontem, por exemplo, eu participei do lançamento de um livro, que eu quero até trazer ele aqui na igreja, sobre a arte cristã. Como a arte tem valores hoje muito mais... Então, quando a gente vê artistas, por exemplo, fazendo as atrocidades que às vezes nós julgamos como atrocidades nos museus e tudo mais, tem todo um valor filosófico por trás daquilo. E os artistas cristãos, às vezes, só assistem os shows e se inspiram naquilo, mas não apresentam uma proposta cristã de arte. Do que é ser cristão? Fica só na parte polêmica de A contra B, de B contra C, e isso nos torna massa de manobras de pessoas que querem alcançar os seus objetivos egoístas. Então precisamos dar um passo atrás e refletir sobre isso. Vamos lá. Óculos que moldam escolhas. A forma como enxergamos a vida influencia diretamente nossas decisões mais práticas. Se acreditamos que o sentido da vida está no prazer, organizamos nossa rotina em torno do que nos faz sentir bem. Se acreditamos que o valor de uma pessoa está no que ela produz ou possui, trataremos o trabalho e o dinheiro como absolutos. Se acreditamos que Deus é apenas um recurso para momentos de crise, nossa espiritualidade será superficial e utilitária. Francis Schaeffer alertava que as ideias têm consequências. Aquilo que acreditamos, mesmo de forma inconsciente, acaba se tornando visível na maneira como vivemos. Nossos óculos sempre aparecem em nossas escolhas. Por isso,
trocar os óculos não é apenas um exercício intelectual. É um processo espiritual profundo que envolve arrependimento, aprendizado e transformação. Enxergar a vida como Deus enxerga exige disposição para revisar crenças, abandonar pressupostos equivocados e permitir que a palavra de Deus molde nosso olhar. Então, o que é importante aqui? Eu acho isso aqui, uma coisa que eu fiquei muito impactado foi com uma frase que eu ouvi nesse retiro, porque nós fizemos o devocional naquele formato mais tradicional, essa ordem responsiva, que tem um dirigente, e que a leitura bíblica não é explicada, ele só lê a escritura, e tem um momento de silêncio e pedido de oração. E aí, durante a palestra, ele disse o seguinte: olha, o rito, que é isso, ele tem uma função pedagógica. Ele te faz orar coisas que você nunca oraria se fosse deixado aos seus próprios caminhos. Ele faz você refletir sobre coisas que você nunca refletiria se dependesse apenas da sua escolha. Então, quando a gente trabalha o rito, nós trabalhamos a parte pedagógica. E aí, no almoço, a gente tem a oportunidade de fazer perguntas. E como nós temos uma liturgia mais espontânea, a nossa liturgia tem ritos também. Todo mundo tem rito, irmãos. É impossível não ter rito. Você pode não formalizar isso num papel, mas tem rito. Abertura, louvor, oferta, orar pelas crianças, dar os avisos, pregação, se tiver ceia, ceia, encerramento. Isso é todo domingo, é assim. Todo domingo. Então a gente tem um rito, não é que não tem. Mas o nosso não é assim, responsivo. Então eu leio, vocês repetem, não existe isso. E aí eu perguntei para ele, pode ser que esse rito caia num automatismo irrefletido? Tipo assim, quando você está aprendendo a dirigir, você pensa na marcha, você pensa no retrovisor, mas hoje você dirige, você não pensa em mais nada, você vai no automático. E ele falou assim, sim, mas isso é importante, porque você aprende a fazer as coisas certas, da maneira certas e de maneira inconsciente. Então isso começa a governar outras áreas da sua vida, quando você aprende a fazer certo. Por isso que o rito é tão importante. Eu disse assim, mas não chega uma hora em que a pessoa cansa? Ele falou, então, esse é um problema da nossa igreja hoje. A gente é viciado em dopamina. Os nossos cultos precisam de música nova, precisa de pregação nova, pastor novo, de experiência nova, porque nós nos tornamos uma sociedade viciada em dopamina. Então o que você está ministrando não é o Espírito Santo, é dopamina na veia. E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Até que ponto que os nossos cultos realmente são intencionais e são medidos para saber o seguinte, eu saio daqui com uma sensação mais profunda que tive um encontro com Deus, ou eu só saio daqui satisfeito com o culto que eu tive? Não, o culto hoje foi legal, não, a palavra hoje foi muito interessante, mas eu saio daqui com aquela sensação assim, não, eu realmente preciso me arrepender e buscar a Deus, servir a Deus. Por exemplo, nós pregamos sobre as disciplinas espirituais, falamos sobre elas, mas quantos de nós saíram daqui com a sensação assim, eu preciso orar, e eu vou fazer algo a respeito? Então, eu acho que, de fato, a nossa sociedade é uma sociedade focada no prazer. Os celulares, as redes sociais, os rios, tudo que acontece hoje é focado no prazer, em diversão. Tudo tem que ser divertido. Tudo na vida hoje tem que ser divertido. Se não for divertido, a gente não faz. E isso é um vício em dopamina. Então a igreja está sendo um reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então a Vanessa Belmonte, que eu citei várias vezes durante a nossa pregação, eu estive com ela lá. E eu conversando com ela sobre isso, ela falou comigo exatamente o seguinte, ela tem uma regra que ela aprendeu num livro que eu também comprei, que ele fala o seguinte, antes de celular, Bíblia. Qual que é o impacto de você acordar e a primeira coisa que você fizer no dia é pegar o celular? Será que isso tem impacto para a sua vida espiritual? E ela disse sim, está comprovado que sim. Você olha o celular, você vê fofoca, você vê notícias, você vê que o Trump invadiu a Venezuela. Todos esses negócios já geram ansiedade no seu coração. Então o que ela colocou hoje, que ela aprendeu nesse livro? Antes de pegar no celular, ela pega na Bíblia. Primeiro momento do dia é a Bíblia. Ela comenta, nós acordamos 5 horas da manhã para ir para a academia, mas nós não acordamos 5 horas da manhã para dar tempo de ler a Bíblia. Então assim, o crente tem que ser diferente nesse aspecto do mundo.
A gente tem que entender que é um valor. Do mesmo jeito que a saúde física é um valor e às vezes nos sacrificamos para conseguir alcançar uma saúde física ou um corpo no formato que a gente queira, a mesma coisa acontece com a nossa fé. Nós precisamos entender que existe um esforço. Por isso que eu estou pegando tanto no pé do pessoal do Jardim Industrial para vir aqui de manhã, domingo de manhã. É um esforço, porque se fosse para deslocar para fazer uma caminhada, fazer uma corrida e pegar uma medalha do Cruzeiro ou do Atlético, nós faríamos. Mas se nós estamos investindo na nossa fé, aí nós precisamos que seja gostoso, que seja legal, que seja do jeito que a gente gosta. E não, às vezes Deus quer nos confrontar por coisas que nós não gostamos. Vamos para frente. Um convite à honestidade. Este curso não parte do pressuposto de que você não ama a Deus e não leva Deus a sério. Pelo contrário, ele parte da convicção de que mesmo cristãos comprometidos podem estar usando óculos distorcidos em algumas áreas da vida. Trocar os óculos começa com um gesto simples, mas corajoso. Reconhecer que talvez não estejamos enxergando tudo com clareza. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade cristã. O apóstolo Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas a se transformarem pela renovação da mente. Renovar a mente é, em grande medida, aprender a enxergar de novo, agora à luz da verdade de Deus. Este é o convite deste curso. Aprender a olhar para a vida com mais atenção, humildade e discernimento. Ao longo dos próximos encontros, refletiremos sobre os óculos que moldam nossa vida da realidade e sobre como Deus nos chama a enxergar a vida de forma mais fiel, integrada e transformadora. Trocar os óculos é apenas o começo da jornada. Então, ou seja, hoje eu só quis chamar atenção para uma coisa que nem sempre é tão claro para todo mundo. Eu não sei se para você foi ou era. Você já tinha consciência disso que nós falamos hoje. Se não tinha, fico feliz que você tenha tido a oportunidade de se deparar com esse conhecimento. Irmãos, existe uma vasta literatura sobre esse assunto. Caso vocês talvez tenham dúvidas se de fato o que estamos falando condiz, nós podemos sugerir, além dos que eu já sugeri, eu sugeri começar com esses, mas posso sugerir ainda outras literaturas para vocês ir testando. O fato é, ser cristão resulta em estar na igreja, em servir a Deus na igreja, mas vai muito além disso. Professores nas escolas, é mais do que ensinar matemática, português, ciência, geografia. Ensina valores, princípios, hierarquias e prioridades de valores. Então, se você como cristão não reflete sobre como usar a educação para transmitir as verdades de Deus, volta a dizer, nós não estamos falando de religião puramente. Estamos falando da realidade de Deus. Estou falando que você tem que chegar lá na sua escola e fazer uma oração com suas crianças. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que tem que chegar lá e fazer um devocional. Não estou falando. Enquanto você ensina a sua matéria, você consegue usar abordagens que transmitem pressupostos inconscientes que mostram que Deus é verdadeiro e que Deus é real. E nas conversas de corredor, pós-aula, antes da aula, às vezes deparando com um adolescente, com um jovem, você consegue trabalhar isso. Mesma coisa, os bancários aqui da igreja. Vocês conseguem trabalhar essa ideia de que o lugar do dinheiro na vida do ser humano e o papel. Quem atua no setor público, quem atua em qualquer área da vida, irmãos. Nós precisamos ser cristãos além do culto. E hoje o nosso culto é pobre. Talvez seja porque quando não há culto na vida, falta vida no culto. E às vezes a gente está achando que a liturgia que está errada, que as músicas precisam ser melhor, que a pregação precisa ser mais, sei lá, disso ou daquele jeito. E talvez é o nosso coração que está com a mesma xícara de café, mas agora bebe ela sentindo o gosto do café. Que está com a mesma esposa, mas agora consegue ouvi-la, senti-la, desfrutar da companhia dela. Às vezes está com os mesmos filhos, com os mesmos desafios, mas agora você consegue entender que você pode ouvi-lo e pode interagir com ele.
Então, é nesse aspecto é que hoje, por exemplo, pela manhã, eu já comecei a aplicar o que eu aprendi com o Arthur. O Arthur foi direto para o computador. Eu falei, não, ó, antes do computador, você tem que ler um capítulo do livro. Para você depois ir para o computador. Depois você pode ir para o computador. Mas depois que você lê o livro, eu quero que você escreva um resumo sobre ele. E quando ele me explicou o resumo, eu falei assim, pronto, agora eu quero que você dê essa aula para mim lá na escola dominical. E hoje ele deu aula aqui na escola dominical. Você pode fazer isso com seu filho. Você pode fazer isso na sua casa, com a sua família. Você pode ajudá-los a entender que a fé cristã não é apenas algo que se fala na igreja, mas é a verdade absoluta de toda a realidade humana. Deus não é o Deus da igreja. Deus é o Deus de toda a existência humana. E toda verdade é verdade de Deus. E não existe um centímetro sequer da existência humana que Deus não diga, é meu. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então é nesse sentido que eu gostaria que você hoje ficasse motivado para as próximas aulas e se preparasse para você trazer perguntas. Não perca essa oportunidade de trazer perguntas, de trazer questões. Mas e no meu trabalho eu vivo isso, e aí? Como que eu aplico isso aqui? A gente pode conversar sobre isso. Mas o mais importante de tudo é você entender isso e isso mudar a sua vida. Porque se isso não mudar a sua vida, meu irmão, escola dominical, por si só, não tem nenhum valor. Mas se você aprender a Bíblia através da escola dominical e isso refletir no seu caráter e no seu comportamento, aí a escola dominical será um milagre de Deus na sua vida. Então, vai depender da forma como você se assenta à mesa, da forma como você pega a xícara de café, a forma como você sente o cheiro, o aroma do café, como você sente o gosto do café, se você está apenas preocupado na sua própria mente de ir embora trabalhar rápido, ou se você conversa com seu filho, com a sua esposa. A igreja é a mesma coisa. Você pode entrar aqui quando o culto já começou, não cantar as músicas, durante a pregação ficar olhando redes sociais no celular ou o resultado do jogo, e ir embora para casa e dizer, o culto hoje foi muito ruim, muito fraco. Ok. E aí eu preciso citar talvez a menina que me deu o feedback lá. Talvez você que não esteja na altura do culto. Porque você não cultuou. Porque você não cantou. Porque você não orou. Porque você não prestou atenção. Você foi ao banheiro 3 vezes, você bebeu água 5 vezes, durante um período de 40 minutos de uma pregação. Então é nesse sentido que eu queria que você entendesse que a nossa aula aqui nos domingos de manhã, ela tem um cunho extremamente prático. Ele não é só teoria. É algo que envolve uma parte fundamental doutrinária, cognitiva, sim, mas que o foco dela é você já aplicar hoje. Quando vocês forem almoçar em família hoje, não faz só aquela oração rapidinha quando faz, não. Senhor, obrigado por esse alimento, abençoe o culto à noite, amém. Pum. Vou dormir, estou morto. Não, senta. Senta todo mundo à mesa, faz uma oração, comam de forma pausada, conversem sobre a semana, conversem sobre o seu culto, invista esse tempo para que vocês vão ver que a mesma comida vai ter um sabor completamente diferente. A sua alma vai sair alimentada daquela mesa, não apenas seu corpo. O culto é a mesma coisa. Pode ser só mais um culto. E aí talvez vir no culto não tenha a menor motivação. Mas quando você aprende a apreciar, degustar o culto, em cada etapa, em cada momento, tenho certeza que você vai ficar ansioso pelo próximo culto. E esse é o nosso desejo.